Algumas histórias começam com um era uma vez. Outras, com um silêncio que grita mais alto que qualquer palavra. Imagine passar 2 anos acreditando que perdeu o amor da sua vida em um acidente de carro brutal, só para, numa noite qualquer, encontrar essa mesma pessoa viva, servindo café numa lanchonete à beira da estrada. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Até aquele momento, eu achava que conhecia todas as formas de dor. Lidar com a ausência de Helena Sampaio, criar a pequena Clara sozinho e aprender a sorrir para disfarçar o vazio, tudo isso parecia um peso impossível de largar. Mas, naquela noite, uma única olhada mudou tudo. E, sinceramente, ninguém prepara você para esse tipo de reencontro. O que aconteceu depois não caberia em um romance comum. Por trás do olhar assustado de Helena havia muito mais que saudade, existia um passado oculto, um sequestro planejado, uma identidade falsa e uma rede criminosa organizada que tinha transformado nossa vida num jogo perigoso. E, mesmo assim, ali estava ela, de pé, viva, e olhando para mim. Se você acha que histórias assim só existem em filmes, talvez esteja na hora de repensar. Porque, às vezes, a vida não só devolve o que foi tirado, como também acrescenta desafios que você jamais imaginaria enfrentar. E é sobre isso que quero te contar agora. Às vezes, a vida tem um jeito cruel de testar nossos limites. Naquela noite chuvosa, o telefone tocou carregando a notícia que dilaceraria minha alma. Helena Sampaio havia sofrido um acidente de carro tão violento que o corpo ficou irreconhecível. 2 anos se passaram desde então, e, nesse tempo, eu aprendi a conviver com um vazio que não se preenche, não importa quantos sorrisos eu force. Criar Clara sozinho foi como caminhar descalço sobre vidro, cada passo doía, mas eu não podia parar. Acordar todos os dias sem ouvir a voz dela era um castigo silencioso. Eu me pegava revendo fotos antigas, como se tentar congelar o passado pudesse trazer algum alívio. O cheiro do café que ela preparava, o som suave de sua risada, tudo se tornou lembrança e, ao mesmo tempo, ferida aberta. Amigo algum sabia o que dizer, até mesmo minha própria família evitava o assunto, como se falar dela fosse proibido. E a verdade é que, quando você perde alguém assim, aprende que o luto não é uma fase, é uma cicatriz. Você não o supera, apenas aprende a conviver. As pessoas repetem frases prontas como "o tempo cura tudo", mas ninguém conta que, enquanto o tempo passa, certas dores só mudam de lugar dentro de você. É como uma música triste que nunca para de tocar, só diminui o volume. Mesmo assim, eu tentava seguir em frente. Mantinha a casa em ordem, trabalhava dobrado e tentava ser para Clara o que Helena teria sido. Mas, no fundo, cada aniversário, cada Natal e cada momento de felicidade vinha com uma pontada de culpa. Como sorrir de verdade, sabendo que a pessoa com quem você queria compartilhar não estava mais ali? Eu ainda não sabia, mas aquela dor estava prestes a ganhar um sentido totalmente diferente. Era para ser apenas mais uma noite comum. Depois de um dia cansativo no trabalho, decidi levar Clara para tomar um chocolate quente numa pequena lanchonete à beira da estrada, perto da saída para a Serra Alta. O lugar tinha aquele cheiro reconfortante de café recém-passado, e o som da chuva batendo no telhado de zinco tornava tudo quase acolhedor. Mas, em questão de segundos, tudo mudou. Enquanto ajudava Clara a tirar o casaco molhado, meus olhos se fixaram no balcão. E foi como se o mundo tivesse parado. Ali, segurando uma bandeja, estava Helena Sampaio. Não alguém parecida. Não uma mera lembrança projetada pelo cansaço. Era ela. Mesmo os olhos castanho claros, mesmo o jeito de prender o cabelo, até a pequena cicatriz na sobrancelha esquerda que só quem a conheceu de perto perceberia. Meu coração disparou,
mas minhas pernas travaram. Não consegui chamar seu nome. E o mais estranho? Ela também me olhava. Por um instante, parecia que nenhum dos dois sabia se devia sorrir ou correr. Clara, alheia à atenção, apenas perguntou se podia pedir um pedaço de bolo, e aquele detalhe quase banal foi o que me impediu de desabar ali mesmo. A sensação era indescritível. Era como ver um fantasma, mas com calor no rosto e respiração acelerada. Eu não sabia se estava sonhando, se era uma peça cruel do destino ou se, de alguma forma inexplicável, a mulher que eu tinha enterrado 2 anos atrás estava viva. E foi nessa mistura de medo, incredulidade e esperança que dei o primeiro passo na direção dela. Quando o expediente terminou, ela se aproximou com passos hesitantes, como quem carrega o peso de um segredo impossível de guardar. A primeira coisa que Helena disse foi: "Eu nunca morri, Leonardo", e, nesse instante, todas as certezas que eu tinha sobre os últimos 2 anos começaram a ruir. Ela contou que, naquela noite do acidente de carro, não estava sozinha no veículo. Na verdade, sequer chegou a entrar nele. Segundo ela, tudo não passou de um sequestro planejado. Foi rendida por 2 homens armados e levada para um cativeiro na serra, enquanto outra mulher, que ela nunca soube o nome, foi colocada no carro para simular sua morte. O incêndio que consumiu o veículo tornou impossível qualquer reconhecimento, e assim todos acreditaram na farsa. A motivação? Uma mistura de chantagem e proteção, manter Clara e a mim sob controle. Durante os 2 anos em que esteve desaparecida, Helena foi obrigada a assumir uma identidade falsa, trabalhando em lugares diferentes, sempre sob vigilância. A cada tentativa de escapar, a ameaça voltava. Se tentar fugir, sua filha paga o preço. Esse era o jogo perverso da rede criminosa organizada que a mantinha como peça num tabuleiro muito maior do que imaginávamos. O momento da liberdade veio de forma inesperada. Um dos sequestradores foi preso numa operação de rotina, e o outro, temendo ser capturado, simplesmente a abandonou. Sozinha, assustada e sem dinheiro, Helena vagou até encontrar abrigo naquela lanchonete. E agora, diante de mim, suas lágrimas não eram só de alívio, mas também de medo, porque ela sabia que essa história estava longe de acabar. O que Helena revelou depois parecia roteiro de série policial. O sequestro planejado fazia parte de um esquema muito maior, conduzido por uma rede criminosa organizada que operava em várias cidades. Não se tratava apenas de manter uma pessoa em cativeiro, era um mecanismo de chantagem contra famílias inteiras, envolvendo extorsão, fraudes e até lavagem de dinheiro. Helena havia sido apenas um elo na corrente. Durante o período no cativeiro na Serra, ela conheceu outras vítimas, algumas presas há meses, outras apenas de passagem. Tudo era controlado com precisão, horários de alimentação, comunicação proibida e vigilância constante. A única janela que havia dava para um paredão de rochas, impossível de escalar. Cada detalhe parecia calculado para impedir qualquer tentativa de fuga. Aos poucos, Helena começou a perceber que seu caso era diferente. Ela não estava ali por acaso, tinha valor como peça de pressão contra mim. Isso explicava as raras mensagens que recebia dos sequestradores, insinuando que sabiam cada passo meu e de Clara. Era um jogo sujo e psicológico, feito para quebrar qualquer resistência. Quando finalmente ficou livre, o medo não desapareceu. Ela sabia que aquela organização não se desfaria sozinha. E, se um dia tentassem reencontrá-la, não seria para pedir desculpas. Foi nesse momento que percebi, se quiséssemos ter paz novamente, precisaríamos ir além do reencontro. Precisaríamos derrubar toda a estrutura por trás desse crime. Depois daquela noite, ficou claro que simplesmente seguir em frente não era uma opção.
Helena e eu sabíamos que a qualquer momento alguém poderia bater à nossa porta para terminar o que haviam começado. Foi então que procurei Gustavo Ferraz, um velho amigo e ex-investigador da polícia, conhecido por não desistir até arrancar a verdade de qualquer caso. Contei tudo, do acidente de carro forjado ao cativeiro na serra. Ele ouviu em silêncio, mas seus olhos deixavam claro que a história estava longe de ser única. Gustavo explicou que, para lidar com uma rede criminosa organizada, a melhor arma era a paciência. Nada de agir por impulso ou confrontar diretamente os envolvidos. Precisaríamos reunir provas sólidas, registros bancários, fotos, conversas gravadas, tudo que pudesse conectar os sequestradores a outros crimes. Ele sugeriu começarmos pelas pessoas que haviam cruzado o caminho de Helena durante aqueles 2 anos. Combinamos encontros discretos. Helena fazia anotações detalhadas, lembrando nomes, sotaques, locais e até manias dos captores. Enquanto isso, Gustavo cruzava essas informações com investigações antigas, encontrando coincidências assustadoras. Era como montar um quebra-cabeça gigante em que cada peça revelava um crime ainda maior, e, a cada avanço, a certeza de que estávamos mexendo com gente poderosa só aumentava. Não era apenas sobre nós. Descobrimos que outras famílias estavam presas na mesma teia de chantagem e medo. Pessoas que, por não terem ajuda ou coragem, continuavam reféns, mesmo estando em casa. Essa descoberta mudou tudo. Não estávamos apenas buscando justiça para Helena, mas tentando libertar todos que ainda viviam sob ameaça. E, quando percebemos isso, ficou impossível voltar atrás. Com o dossiê que havíamos montado, Gustavo acionou alguns contatos de confiança dentro da corporação. Era arriscado demais envolver qualquer agente sem certeza de sua integridade, afinal, Helena tinha contado que ouvirá conversas sugerindo que parte da rede criminosa organizada contava com proteção de dentro. A estratégia foi simples, mas precisa: infiltrar a investigação oficial como se fosse apenas mais um caso de extorsão, evitando chamar atenção para o histórico de Helena. Foram semanas de vigilância, escutas autorizadas e rastreamento de movimentações financeiras. Cada depósito suspeito, cada ligação interceptada, reforçava o mapa que apontava para o núcleo do grupo. Gustavo acompanhava tudo de perto, quase como se tivesse voltado aos velhos tempos de operação policial. Ele sabia que qualquer passo em falso poderia alertar os criminosos e colocar nossas vidas em risco novamente. A ação foi marcada para uma madrugada de segunda-feira. Em menos de 3 horas, equipes coordenadas invadiram 4 endereços simultaneamente, incluindo o armazém que servia de fachada e o sítio que funcionava como cativeiro na serra. 3 criminosos foram presos no ato, entre eles o homem que Helena reconheceu como responsável direto por sua prisão. O 4º suspeito conseguiu escapar, mas deixou para trás documentos que confirmavam sua ligação com outros sequestros. Quando recebi a notícia, a sensação foi agridoce. Alívio por saber que parte da rede havia sido desmantelada, mas também consciência de que o perigo não havia desaparecido por completo. Era como se tivéssemos vencido uma grande batalha, mas ainda houvesse uma guerra silenciosa à espreita. E, no fundo, eu sabia que o próximo passo seria o mais desafiador de todos. O dia em que Helena voltou para casa parecia irreal. Clara correu para os braços da mãe com uma mistura de riso e choro que eu nunca tinha visto antes. Durante 2 anos, aquela menina aprendeu a conviver com a ausência, mas agora podia sentir novamente o abraço quente e o cheiro familiar que tanto procurava nos sonhos. Eu fiquei ali, observando, tentando absorver cada segundo, como se o tempo pudesse nos pregar outra peça. A casa, que antes parecia silenciosa demais, ganhou vida de novo. Helena andava pelos cômodos tocando objetos,
como se quisesse reconectar-se com cada pedaço de sua história. Havia marcas do tempo, mas também uma nova energia. As refeições se tornaram momentos sagrados, e até as conversas mais banais tinham um peso emocional que só quem quase perdeu tudo consegue entender. Ainda havia medo. Não negávamos isso. Dormir com a porta trancada e manter contatos policiais ativos fazia parte da nossa nova rotina. Mas, ao mesmo tempo, havia também uma força renovada. O que havíamos passado nos unia de um jeito que nenhuma dificuldade diária poderia quebrar. Era como se tivéssemos aprendido a valorizar cada detalhe, desde o café da manhã juntos até o simples ato de sentar no sofá à noite. Aos poucos, fomos retomando planos interrompidos. Clara voltou às aulas de balé, Helena retomou seu trabalho como designer, e eu reorganizei minha vida para passar mais tempo em casa. Não era só sobre reconstruir o que tínhamos antes, mas sobre criar algo melhor, sustentado pela superação, pela certeza de que a proteção da família seria nossa prioridade máxima a partir dali. Se alguém me dissesse, há 2 anos, que eu voltaria a ver Helena viva, provavelmente eu teria rido, achando impossível. Mas a vida, com toda sua imprevisibilidade, nos mostrou que até nas situações mais sombrias pode existir uma fresta de luz. O que vivemos não foi apenas uma história de dor e superação, foi também uma lição sobre resiliência, coragem e a importância de lutar pela proteção da família, custe o que custar. Aprendi que esperança não é algo abstrato ou reservado para livros de autoajuda. É uma decisão diária. É o ato de se levantar mesmo quando não se sabe como será o próximo passo. E, olhando para Helena e Clara sentadas no sofá, rindo de algo bobo na TV, percebi que a felicidade pode estar escondida justamente nos momentos mais simples. Também descobri que o amor verdadeiro não é frágil. Ele suporta distâncias, resistindo até quando é colocado à prova por mentiras e ameaças. E, quando finalmente pode florescer de novo, torna-se ainda mais forte. Não existe manual para enfrentar um sequestro planejado ou uma rede criminosa organizada, mas existe um instinto natural que nos guia, proteger quem amamos. Essa história me ensinou a nunca subestimar a capacidade humana de recomeçar. Por mais que as perdas pareçam irreversíveis, a vida pode, sim, devolver o que foi levado, às vezes de forma inesperada, às vezes no momento em que menos esperamos. O segredo é não deixar que o medo se torne maior do que a esperança. E se hoje fosse o dia em que algo que você julgava perdido para sempre voltasse à sua vida? Você estaria preparado para reconhecer, valorizar e proteger isso? A minha história com Helena e Clara me mostrou que, mesmo nos capítulos mais escuros, sempre há espaço para um parágrafo de luz. Mas essa luz só aparece para quem decide manter a porta da esperança entreaberta. Talvez você também tenha algo ou alguém que pensa não poder recuperar. Ou quem sabe esteja enfrentando um momento de incerteza, se perguntando se vale a pena continuar tentando. A resposta, eu aprendi na prática, é: sim, vale. Porque, quando se trata de amor verdadeiro, proteção da família e superação, cada passo, por menor que pareça, pode ser o início da virada que você tanto espera. Então, pergunte a si mesmo: o que está me impedindo de agir agora? Qual é o próximo movimento que posso fazer, mesmo que pequeno, para me aproximar da vida que quero? Lembre-se, mudanças profundas não começam com grandes gestos, mas com a coragem silenciosa de não desistir. Se essa história tocou você de alguma forma, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, cada vídeo é um convite para acreditar que o impossível pode acontecer, e, quem sabe, o próximo relato inspirador seja o seu.